Sejam bem-vindos a mais um Tamo Junto. Agradecer a, não sei se ainda se fala audiência, né, que eu sou coroa, né, mas que aos pouquinhos está crescendo, o número de inscritos está crescendo. Agradecer mesmo a você que está acompanhando esse trabalho nosso, que é um trabalho feito com amor, tá? Não é um trabalho com, fazendo isso para ganhar dinheiro, que a gente não tem um resultado financeiro com esse programa. É um programa de uma realização pessoal e um programa para ajudar pessoas. Toda a nossa pauta é uma pauta motivacional, é uma pauta divertida. A gente começou agora também o braço futebolístico do programa, que é o Clube de Regatas Tamo Junto, que é outra pauta, é só futebol, é só palpite, né? Eu costumo brincar que lá a gente não é jornalista especializado, a gente é palpiteiro especializado. Então, agradecendo também aqueles que estão já acompanhando o outro braço, né, a outra parte do programa, que é esse Clube de Regatas. Mas hoje o assunto é um assunto que eu amo, que eu estudo, que é debaixo do guarda-chuva imenso e sagrado da saúde mental, da minha amada psicologia. Se você não sabe, eu me trato já há quase 30 anos e eu costumo dizer para meus amigos que eu quero morrer, né, fazendo análise, fazendo terapia, tendo uma boa ou um bom psicólogo. E hoje eu vou receber aqui uma pessoa querida que eu conheço já há mais de uma década, faz um trabalho seríssimo, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, né? Um trabalho de alcance nacional, sim. Doutora Andréia Calçada, seja bem-vinda, Andréia. Olá, Jackson. Um grande prazer estar aqui com você, né? Depois desse tempo todo de conhecimento. É um prazer e eu acho muito pedagógico você falar, né, do teu tratamento e da necessidade, da importância das pessoas se conhecerem, né? Então, é um prazer estar aqui com você. Obrigado. André, eu quero te perguntar assim, que você, se você quiser, puder falar brevemente sobre a tua trajetória, né, o porquê que você procurou a psicologia, né, e o que te levou a se especializar, né, por mais que você milite, né, em várias áreas da psicologia, mas você hoje é uma referência no Brasil e até para fora do Brasil nos assuntos de alienação parental, guarda compartilhada, convivência, né, abuso sexual. Você hoje assim, juízes, desembargadores de todo o Brasil acessam teu trabalho, promotores, defensores públicos, e, enfim, incontáveis casos, né? Então, conta assim, só um pouquinho sobre a tua trajetória e por que que você é, é, foi. Enfim, não estou dizendo, gente, que a André milite só nessa área, tá? Mas por que que você acabou se tornando essa referência no Brasil e para fora? Jackson, deixa eu assim, falar de forma breve, né? E espero que vocês não calculem a minha idade. Brincadeirinha. Tenho 56 anos, né? Então, assim, eu me formei e comecei a trabalhar com. Eu tinha 2 anos de formado, comecei a trabalhar com um psiquiatra no Brasil. Ele é alemão, hoje mora nos Estados Unidos, mas assim, ele já era perito em vara de família. E a gente começou a fazer uma coisa muito bacana na época, que era fazer avaliação pericial em equipe, que foi uma das coisas que foi parar na lei da alienação parental lá em 2010. Então ele era muito adiante do tempo, né? Então era um trabalho muito bacana, muito mais fácil entre aspas, né? Fazer perícia nunca é fácil, mas quando você faz isso em equipe, isso te dá uma segurança maior e uma visão mais ampla das famílias que vão para o judiciário porque elas não conseguem resolver os conflitos, né, da vida delas e precisam de terceiros para auxiliar nesse sentido. Então eu comecei dali surgiu o primeiro livro, que foi feito com uma outra psicóloga, uma assistente social. A partir desse livro, a época, né? Então, assim, o primeiro livro foi de 2001, só para vocês terem uma ideia. Os pais. O que acontecia à época, né, Jackson? Então, a vida vem mudando muito, né? As famílias hoje são muito diferentes, mas à época, o que acontecia? As mulheres cuidavam dos filhos e os homens iam para o mercado de trabalho. Na hora do divórcio, na hora da separação, cada um brigava com as armas que tinham, né? As mulheres com os filhos e o homem com dinheiro. Isso vem mudando muito ao longo do tempo, porque a mulher foi para o mercado de trabalho e o homem, hoje em dia, participa muito mais da vida dos filhos, da rotina doméstica,
né? Ele troca fralda, ele dá comida, ele dá banho, né? Então, e a mulher foi também para o mercado de trabalho. Então, isso vem modificando. Então, assim, minha entrada na área jurídica foi assim, e aí não parou mais, né? Porque os pais, à época, brigavam, né, para ter acesso aos seus filhos depois da separação, que era muito difícil. As avaliações periciais eram muito limitadas, como voltaram a ser agora. Isso é um parênteses. Nossa, estamos tendo um Sim, retrocesso? sim, Jackson. E aí, assim, 2009, para quem não conhece, foi feito a gente falava, dava palestra no judiciário sobre alienação parental, sobre guarda, convivência, etc. E aí, em 2009, surgiu um documentário que eu faço parte enquanto profissional, que é A Morte Inventada. Eu assisti. Você assistiu, tá aí na íntegra no YouTube para quem quiser Aliás, assistir. comprei o filme na época, compraram o DVD. Hoje em dia está disponível, tá? Olha. Então acho que é bacana as pessoas saberem. Anotem aí, gente. 1h20 de documentário, eu tô A lá como Morte profissional. Inventada, botar aqui o lettering, A Morte Inventada. Que é um tema... Está no YouTube? Tá no YouTube. E é um tema muito... É um nome muito bacana, né? Porque alienação parental é isso. Muitas vezes você tem que fazer o luto de um filho vivo, né? Então, teve o documentário em 2010, a Lei da Alienação Parental, que foi promulgada. Eu dei sugestões ao parágrafo 5º que fala de perícia, dei sugestões. E aí a coisa foi num crescente e a gente, de um tempo para cá... Olha eu falando de alienação parental, né? É que os assuntos acabam se interligando, né? A gente teve, que é o assunto, a gente teve uma primeira lei da guarda compartilhada em 2008 que não vingou, né? E aí, em 2014, nós tivemos a lei, né, que é o que vigora hoje, que é a regra no Brasil, que é a guarda compartilhada. Em 2022, a gente teve uma mudança na lei que diz que, em caso de violência doméstica, não pode ter guarda compartilhada, mas tem 5 dias para comprovar. E aí esse é o problema, se usa muito a Lei Maria da Penha para evitar o convívio, para atrapalhar, para briga processual. Ok, isso. Então, assim, só para dizer, assim, mas na verdade a guarda compartilhada é regra no Brasil, né? E aí, assim, de uns anos para cá, só para fechar esse assunto, existe um grupo de mães, né, que tenta a todos os custos revogar a lei da alienação parental por algumas alegações infundadas, né? Só que politicamente isso dá ibope e é isso. E a gente briga, eu já fui ao Senado 3 vezes falar a favor da lei. Então, eu entrei de cabeça, Jackson, assim, hoje, digamos assim, 70%, 80% da minha vida é a área jurídica, né? Eu faço clínica também e muitas vezes da clínica vem da área jurídica também. Então, é isso, só. Acho que o breve se alongou, né? Você vive no fórum, convivendo Hoje em dia, assim, eu falo mais com advogado do que, né? Porque, assim, como assistente, são coisas diferentes, ser perita e ser assistente técnica, né? Então, como assistente técnica, eu falo muito com advogado, né? Então, acho que é isso. Como eu estava falando com você antes da gente iniciar, né? Ontem eu mencionei com algumas pessoas que eu iria fazer entrevista com você e, nossa, para minha surpresa, foi uma enxurrada de perguntas. Eu vou começar aqui, vou fazer 2 perguntas, tentar ir 2 em uma, né? A pergunta é, do ponto de vista emocional, quais são as diferenças entre guarda compartilhada e a guarda unilateral para a criança? E na sequência, quais os fatores um juiz normalmente considera para decidir esse modelo de guarda? Tá. Como eu falei, o conceito hoje é a guarda compartilhada é regra no Brasil, tá? Porque... Eu acho o melhor dos mundos, Sim. contanto que os 2 polos, né, o polo materno e o polo paterno, tenham um mínimo de equilíbrio, obviamente. Pois é, Jackson, isso é uma uma cabeça da criança, porque... você é mãe, eu sou pai, né? Você tem muito mais experiência do que eu. Assim, não precisa ser um estudante de psicologia ou de psiquiatria para saber que é saudável o convívio, contanto que exista, né? Porque, assim, a guarda compartilhada, ela não é só o convívio. Ela é, assim, dela consta também as decisões sobre a vida da criança, né? Então, a ideia, né? E quando eu vejo pais que conseguem levar uma guarda compartilhada de forma
compartilhada mesmo, Harmoniosa, né? harmoniosa. Eu fico Harmoniosa. tão feliz, porque o que vem para mim, a maioria das vezes, são pessoas que não conseguem fazer isso e muitas vezes elas não conseguem olhar pelos filhos, né? Porque, assim, emocionalmente, respondendo a pergunta, é fundamental que a criança perceba e tenha uma convivência equilibrada, né? Porque aí, assim, às vezes tem gente que fica no tem que ser 50%, né? Não, com convivência equilibrada, né? É claro, de acordo, né? Às vezes você tem, por exemplo, a pessoa mora em Niterói, a criança mora na Barra. Isso vai limitar um pouco a convivência, concorda? Sim. Mas, assim, isso tem outros formatos. Hoje a gente tem convivência virtual, né? Então, às vezes, precisa estabelecer, homologar esses horários de convivência virtual. Não é o ideal? Não é o ideal, mas se alguém mora... Como é que a criança vai para a escola se a pessoa mora em... Né? Então, às vezes, assim, o pai ou a mãe que mora em Niterói vem para a Barra, vem jantar com a criança, faz um deverzinho lá no restaurante. Sabe? Tem formas de fazer isso. Então, a convivência equilibrada e a decisão sobre a vida as decisões sobre a vida da criança. O ideal é que isso seja compartilhado, não é? A criança vai conviver e ela vai ter o parâmetro, né, e a própria avaliação sobre os seus pais, sobre como eles lidam, como eles cuidam, diferentes valores, é claro, as pessoas são diferentes, né? E às vezes, por exemplo, a guarda lateral, que hoje não é mais o conceito de guarda, né, a não ser em casos específicos, ela dá a sensação para um dos genitores de poder. A não ser que seja uma pessoa muito iluminada que lide com isso bem. Mas aí o que ela vai fazer? Ela vai decidir tudo sozinha, ela pode, né, tem que estar tudo homologado, né, em termos de convivência, senão ela vai dizer que vai... olha só, você não dorme mais com a minha filha, como, né, eu tenho um cliente que está assim, até poder se homologar, né, a convivência. Então, a guarda compartilhada para a criança, né, para que a criança tenha, né, ela se constrói internamente, ela constrói a personalidade nas referências, principalmente com seus genitores e suas famílias extensas. E aí, se você retira um deles ou diminui muito o convívio, a criança não tem esse parâmetro. Ela vai ter o parâmetro só um deles, entendeu? Gente, eu estava aqui pensando enquanto a Andrea fala, esse assunto é tão importante que hoje, no mundo todo, né, possivelmente mais da metade dos casais acaba se separando, entendeu? O mundo mudou. Sim. Antigamente, os casais, a maioria ficavam juntos até que a morte os separasse. Hoje, não. Hoje, os casais se separam, né? Então, e muitos desses casais têm filhos. Então, esse assunto de hoje, ele vai se estender para outras entrevistas. Tamanha importância. Então, compartilhe isso. Anotem o contato, o site, enfim, as mídias da doutora Andréa Calçada para vocês poderem ver as palestras delas no YouTube, no Instagram, no site dela, pois esse assunto com certeza vai ajudar. Se não vai ajudar você, vai ajudar alguém da sua família, vai ajudar o seu vizinho, um amigo. Né? Então, vou seguir aqui com as perguntas. Andréa, nas suas perícias e acompanhamentos, o que você observa como impacto mais positivo na guarda compartilhada das crianças? Uhum. É claro que, assim, existem guardas compartilhadas e guardas compartilhadas. Eu falei assim, quando tem casais, ex-casais que conseguem fazer isso de forma harmoniosa. Outros têm que ser mediados, né? Então, assim, para a criança, porque o ideal é assim, que a criança precisa se sentir livre para amar ambos os pais. Quando ela tem esse convívio, quando acorda junto, toma café da manhã, vai dar banho, briga, dá limite, né? Isso faz com que a criança se conecte, porque são esses cuidados parentais que desenvolvem um vínculo de amor. Quando você não tem isso, o vínculo afetivo ele fica muito mais frágil, digamos assim, né? Então, assim, isso é para reforçar os vínculos de afeto. Né? Então, a guarda compartilhada ela vem para dizer, olha, o filho é de vocês, não é só seu, não, para um dos dois. O filho é dos dois. Né? E a criança, para a criança, a ideia é que a criança tenha, e principalmente porque precisa ser homologado, né? Tá lá com decisão no tribunal,
Então, a criança fica segura que ela vai ter a convivência equilibrada com ambos. Tá? Então, para dar uma segurança, para dar a segurança de que não foi ela que decidiu, foi o juiz, foi o tio juiz, né? Foi o tio juiz que decidiu. Então, ai, que bom, eu posso estar com meu pai. Quando esse modelo não funciona bem, quais são os sinais de sofrimento infantil que você costuma identificar? Pois é, a criança acaba sendo, se existe um litígio, né? E a criança acaba virando cabo de guerra, né, Jackson? Então, ela fica normalmente muito dividida. E o que acontece? Se ela tem um convívio maior com um, ou se um tem um poder mais, ela acaba se aliando a esse genitor, muitas vezes contra o outro. Porque, às vezes, as pessoas esquecem que tem uma criança no meio do caminho, né? E acabam usando a criança, né? Como arma de ataque ao outro. Né? Então, nós chegamos ao ponto, muitas vezes, da criança ter recusa ao outro genitor sem justificativa. Sem justificativa. Né? Então, muitas vezes são esses os riscos. Né? A criança vira bala de canhão numa guerra judicial, por exemplo. Às vezes nem está em justiça ainda, e isso já acontece. Né? Então, assim, a guarda compartilhada, né, homologada, vem para tentar dizer, olha, vocês têm que seguir isso aqui, né? E mesmo assim tem casos onde, por isso que assim, o ideal é que isso funcione bem desde cedo, sabe? Que a criança vai aprender assim, meu pai, minha mãe, esse é o dia do meu pai, esse é o dia da minha mãe, meu pai cuida assim, é diferente da minha mãe, mas é bacana também. Para o público entender, a guarda compartilhada, assim, digamos, modelo clássico hoje, ele passa quantos dias com quem? Olha só, Jackson, Existe o modelo clássico ou não existe? É caso a olha caso. só, vamos lá. Aquele modelinho, 15 em 15 dias, quarta-feira à noite, isso está ultrapassado. A ideia, por exemplo, aí esse depende de cada família. Tem famílias que funcionam bem uma semana com cada pai. Entendi. Eu pessoalmente não gosto muito. Tem algumas famílias que fazem assim, quinta, sexta, sábado, domingo, aí devolve na escola, aí o outro pega na escola, sabe? Assim, vão fazendo uma alternância menor do que passar 7 dias. Ou passa 7 dias, passa a semana, e durante um dia na semana fica com outro. Né? E é bacana que a criança possa falar com outro genitor durante esse tempo. Então, assim, aí tem crianças que ficam terça e quinta e mais final de semana alternado. Então, você equilibra essa convivência. Aí tem muita gente que diz, mas aí a criança fica de lá para cá, de lá para cá. Tem criança que se adapta a isso, né? Tem outras que não. Então, aí você, de repente, junta para fazer uma convivência menos picada, né? Assim, se os genitores, que a gente indica muito hoje, para não ter atrito, pega na escola, devolve na escola. Para não encontrar, porque se encontra, muitas vezes... Dá atrito. Dá atrito. Né? Então, assim, não tem um modelo padrão, tá? Às vezes alguns juízes têm, mas a família pode negociar isso em função do bem-estar da criança, em função da disponibilidade desses pais, tá? Uma coisa muito legal, gente, é que a Andréa já tem décadas de experiência. Então, a gente está aqui com alguém com histórias ricas e vivas. E eu queria te perguntar, Andréa, você, com essa tua experiência, você já pode, assim, nos dar mais ou menos um parâmetro. Hoje você tem vários adultos ex-pacientes, ou talvez ainda seja até hoje, não sei, que você atendeu como criança e você viu eles lá sendo vítimas disso tudo que você está falando. Conta pra gente hoje dos cases daquelas que foram crianças tuas lá, que você acompanhou como paciente ou como caso jurídico. Você poderia, de certa forma, percentualizar ou dizer mais ou menos como é que estão hoje, assim, as crianças que foram vítimas de alienação parental e que sofreram um pouco disso tudo que você contextualizou, como estão hoje as crianças, quer dizer, os adultos, ex-crianças, com quem você teve contato? A tua experiência eu acho assim fabulosa. Então, você poderia estar. Poderia não, com certeza você fala isso também em faculdades, aí Brasil afora, mas o que você tem para dizer a gente
sobre o pessoal que passou isso lá atrás e como é que eles estão hoje, né? Só, desculpa a pergunta ser longa, eu não quero aqui ser um Jô Soares que falava para Chuchu, né? Você é entrevistado, aqui o palco é seu, mas porque a gente vê, por exemplo, pessoas que sofrem com questão de dependências, né? Dependência química, dependência sexual, dependência de jogo, etc. Muitos desses sofreram isso, sofreram alienação parental, sofreram abuso sexual, sofreram abuso físico, e são assim, quase que todos filhos de lares disfuncionais. Tudo isso que a gente está falando aqui são lares disfuncionais, lares destruídos, né? Então, vou parar aqui a minha fala e passar para você. Jackson, o que eu posso te dizer, assim, eu tenho, assim, quando essas crianças que viram adultos, né, elas se tratam, isso dá um diferencial, tá? O que eu vejo, e aí o próprio documentário A Morte Inventada fala sobre isso, né? Adultos que viveram alienação parental. A maioria deles, assim, o que eu vejo como prejuízo, existe um prejuízo, né? Dependendo do grau de litígio, grau de, por exemplo, de alienação parental, né? Existe um prejuízo nos relacionamentos, principalmente relacionamentos afetivos, né? A dificuldade de confiar ou a necessidade excessiva de agradar o outro. Relações de codependência, eu vejo muito presentes nessas crianças que se tornam adultos, né? Então, são coisas porque querem agradar, porque não querem... E depende muito da forma como aquele que alienou lida, né? Então, assim, muitas vezes ou você fica comigo ou eu deixo de te amar, né? Então, isso deixa marcas muito profundas, né? E que a gente vai trabalhar no sentido da autoconsciência, né? Da autopercepção, de como eles entram nessas relações, né? Então, assim, são crianças e adolescentes e adultos que vão precisar tratar prolongadamente. Não precisa ser o tempo todo, mas volta e meia eles vêm, né, para... E é muito sofrido, né, porque eles não têm a liberdade ou não tiveram a liberdade de amar ambos os pais. Isso gera uma dor e muitos deles tiveram que negar um dos pais, né, sem justificativa. Então, e aí, assim, falsas acusações, por exemplo, de abuso, né, abuso sexual, isso gera problemas na área da sexualidade, né? Então, são coisas que têm que ser trabalhadas. Assim, é muito grave, sabe, Jackson? É muito grave. Então... A dica é como vocês estão vendo, né, gente? Se tratar, procurar, né, uma psicóloga, um psicólogo é fundamental. Vocês perceberam aí, os adultos que, né, puderam buscar isso mesmo. E uma coisa que eu falo para meus amigos no cotidiano: se você não tem condições, procura uma psicologia social, procura, né, um instituto. As universidades têm, todas as universidades que têm o curso de psicologia oferecem esse tipo de atendimento, entendeu? E se você tem condições, procure, né? Isso é um investimento que vai dar retorno para o resto da vida. Exatamente. E outra coisa, assim, tanto as crianças e adolescentes que passaram por isso, mas se a gente que a gente precisa pensar preventivamente, né, Jackson? Por que esses pais, por exemplo, que estão vivendo um litígio no casamento, que vão se separar, vai buscar ajuda? Tenta tirar, claro que os filhos vão sofrer, olha só, toda separação traz dor. Mas uma coisa é sofrer mas não porque vai, além de perder a rotina, perder um dos pais, né? Então, assim, esses pais, na hora de uma separação, precisam de ajuda. Estão sofridos também, entendeu? Uma pergunta fundamental, André, qual estratégia você sugere para os pais terem uma comunicação funcional, mesmo no meio de um imbróglio de conflitos e mágoas? Pois é. Então, vamos lá. Isso é uma questão importantíssima. Porque o que acontece? Eles se falam normalmente, separam, se falam por WhatsApp. Só que eles começam a tentar resolver conflito, raivas e mágoas pelo WhatsApp. Gente, esquece isso. Vai para terapia, pede porque tem trabalho com pais, orientação de pais, trabalho pós-divórcio. Existem
N linhas hoje que podem... Então, assim, o WhatsApp, depois da nossa separação, é para falar sobre os filhos. O que precisa, decisões, que horas pega, que horas não pega, se vai atrasar. Tem que ser específico, breve, né? Direto, breve e objetivo sobre os filhos. Aí, sabe o que acontece, Jackson? Aí começa na agressão, que tem raiva, né? Aí um bloqueia, aí não consegue falar sobre o filho. Aí começa alguém da família. Aí daqui a pouco só se fala por e-mail. Aí daqui a pouco só se fala via advogados. Gente, de quem são? Os filhos não são dos advogados. Tudo bem. Tem hora que a coisa é tão feia, tão feia. Porque aí, por exemplo, começa a falar por e-mail, aí um acusa o outro de abuso psicológico, vai dar Maria da Penha só pelo e-mail. Aí, gente, eu tenho um cliente que foi acusado de violência processual porque ele está se defendendo no processo. E deu Maria da Penha. Olha só, é surreal, gente, o que eu tenho visto. Então, assim, só que vocês têm que lembrar, você está agredindo o outro, bacana, mas seu filho está no meio da história. Então, assim, desde o início, engole a sua raiva, vai, não quero fazer terapia, vai correr 10 quilômetros. Vai ver filme, sei lá, vai trabalhar 20 horas por dia. Deixa o seu filho, dentro do possível, não vai ser 100% fora desse processo. Então, assim, só pelo WhatsApp, para manter uma comunicação mais funcional, é falar só sobre filhos. Ponto. Eu estava aqui refletindo que até filhos de criminosas ou criminosos famosos, eles, mesmo a mãe ou o pai sendo um criminoso, estando na cadeia, ele consegue ter uma relação com aquela mãe ou com aquele pai, né? A gente recentemente viu aí um cantor não sei se é rap, não é um tipo de música que eu acompanho muito, MC Pose. Ele é filho, o pai dele, acho que está preso já há 20 anos. E ele ama o pai, faz declarações pro pai, né? O pai separado da mãe. Aquele Pose e aquele outro também, que eu esqueci o nome, gente, desculpa, que a memória tá horrível. Outro filho de famoso que o pai morreu já há muitos anos, né? O filho do Pablo Escobar. Hoje ele é um pacifista, ele dá palestra no mundo todo, né? Falando sobre a paz, ele dá palestra criticando os crimes que o pai fez, mas ao mesmo tempo ele divide. Não, eu amava meu pai, porque ele não. Né? Como pai, ele era um bom pai. Exatamente, né? Então. Mas isso é uma polêmica, viu, Jackson? Por exemplo, como eu falei para vocês, em 2022, acho que é 2022, tá? Se eu estiver errado, vocês me perdoem. Houve uma mudança na lei da guarda compartilhada, que não pode ter guarda compartilhada com histórico de violência doméstica. No caso do Pablo Escobar, por exemplo, não sei se teve, ou desses MCs e tal. Mas assim, teria que ser comprovada. E hoje em dia, assim, porque ele mandou e-mail me desqualificando. Aí isso dá uma Maria da Penha. E às vezes se usa isso para afastar pais e filhos. Isso que é a complicação. Mas isso tem que ser comprovado. Aí tem que ir para a justiça, comprovar, bababá, né? Então, agora sim, às vezes a gente tem que dizer para a mãe ou para o pai, vem cá, você escolheu ele como pai ou mãe. Você escolheu. É o pai que ele tem ou é a mãe que ele tem. Então, assim, às vezes o que a gente consegue, por exemplo, se a pessoa tiver alguma questão de violência, por exemplo, né? Não contra a criança, mas contra a mãe, por exemplo, ter uma visita assistida por babá, né? Antigamente, os meus primeiros clientes ficavam 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos sem ver os filhos e aí acabou, né? Acabou. A relação entre pais e filhos acabou. Então, o que a gente vem conseguindo de uns anos para cá, e acho que agora deu uma dificultada de novo, é ter, mesmo que seja convivência assistida por alguém da família, por babá, para ter convivência. A não ser, claro, que essa pessoa comprovadamente tenha abusado dessa criança. Aí é outra coisa, né? Mas, assim, você vê, né? Às vezes tem mães, né, que levam a criança para ver o pai o pai ou a mãe que está preso, né? O pai que ela escolheu, não é? Sim. Então, Sim. pode ser, dá pra, assim, se ele não tem histórico de violência com a família, né? Ele tem, foi traficante, sei lá o quê, mas é um bom pai? E aí?
Qual é o melhor... Que a gente sempre fala hoje, assim, qual é o melhor interesse da criança? O interesse da criança é ficar... Não ver esse pai nunca mais? Ou trabalhar com que esse pai fez algo errado e que, né, como você está dizendo do filho do Pablo Escobar, né, ele conseguiu transformar aquilo. Que bacana, né? Como é que a separação ela afeta ou ela pode afetar o desenvolvimento emocional e psicológico da criança? Bom, vamos lá. Como eu falei, assim, toda separação, gente, traz dor. Só que se essa separação ela é bem trabalhada, isso minimiza, né? Porque, assim, toda separação traz uma perda embutida, é fato. Mas se ela é bem trabalhada, dentro do possível, né, com as dores de cada um, se esses pais decidem, né, se eles antes decidem que vão se separar, como é que isso vai ser feito, se eles já fazem um acordo, né, que pode ser homologado na justiça, conversam com as crianças, né, e vão dizer, olha, é, o papai e a mamãe, aquela historinha, né? A gente não é mais namorado, mas a gente continua sendo seu pai e sua mãe. É isso que as crianças precisam entender. Eles vão perder os pais enquanto namorados, né? Vão perder aquela rotina diária com os dois, mas a ideia e o melhor interesse da criança é que a rotina dela seja o mínimo alterada. Então, assim, vamos pensar na rotina dela e como é que nós, pais, vamos fazer juntos para manejar essa rotina da melhor forma possível para que não seja muito alterada. Porque já vai ser alterada, porque ela não vai ter os dois todo dia em casa, né? E que os pais permaneçam na vida delas, né? Se isso é feito, assim, você minimiza a dor da separação. E, assim, 99% das crianças e adolescentes que eu vi até hoje, nesses anos todos, gostariam que os pais voltassem a ser casados. Impressionante. Às vezes você tem um caso, assim, que o pai ou a mãe, depois da separação, conseguiu ser um pai melhor ou uma mãe melhor. Porque, às vezes, aquele casamento tá tão ruim, né? Mas a maioria deles tem esse desejo de que eles voltassem a viver juntos. Mas a criança, aos poucos, se os pais forem firmes nisso, tiverem presente, disserem, olha, filha, eu sei que você gostaria disso, mas o papai e a mamãe não querem mais ser namorados, mas nós somos ou amigos, às vezes, em alguns casos, que já vi família que toma cerveja junto, os novos parceiros. Acho maneiro, mas isso é muito difícil. Então, assim, se a criança percebe isso, isso vai sendo minimizado, sabe, Jackson? Agora, quando não é, é um estrago. Eu vejo pais, assim, que se separam, saem de casa sem avisar, a criança não entende nada, aí depois justifica-se qualquer coisa, aí fica sem ver um dos dois muito tempo. Olha, isso é um estrago. Um estrago. Isso aí é... Ah, vai fazer terapia há muitos anos, mas tem sempre aquele medo da perda, medo do abandono, dependendo até do que se diz, que muitas vezes no litígio diz, seu pai foi embora. Eu estou com um processo assim. O menino, né, a menina de 7 anos diz, olha, você abandonou minha mãe, eu não quero ir com você porque você abandonou minha mãe. Aí eu vou ver a criança, a menina com o pai, uma relação de afeto linda. Só que para a mãe ele precisa ter a lealdade com a mãe e proteger aquela mãe. Gente, vocês imaginam a divisão dessa criança? Né? Então, assim, quando os pais não têm essa consciência de que, olha só, vocês são adultos, a gente precisa proteger a infância deles. A infância é perdida. Eles ficam com medo de perda, de abandono, têm sensações de desamparo e se sentem sozinhos. É isso. Tá? Então, assim, eu acho que, assim, Jackson, acho que o teu programa é para os pais. Tá, é para os adultos que foram vítimas também. Mas o problema é assim, que às vezes essas crianças que foram e adolescentes foram vítimas, eles reproduzem isso nas suas relações, nos seus casamentos. Às vezes aliena, como foi alienado. Às vezes abandona, como foi abandonado. Entendeu? E aí você vai, né? Você vai num crescente. As crianças vão sofrendo em gerações, né? Então, acho que esse é o objetivo. André, eu vou fazer uma pergunta que é um spoiler para a próxima entrevista. Você já está oficialmente convidada
porque a Andrea tem muitos assuntos, gente, e eu vou fazer uma pergunta sobre alienação parental. Eu não ia fazer, porque isso aí, É muito plano, alienação né? parental, sem brincadeira, já dá várias aulas, vários programas. Mas eu vou fazer uma, não tô resistindo aqui. E uma coisa interessante, meus pais, eles viveram juntos, sei lá, mais de 60 anos. E meu pai faleceu tem um pouco mais de um ano. Minha mãe, te amo, mãe, tá viva, 87 anos. Mas meus pais eram um casal completamente disfuncional. Eu sofri alienação parental dentro de casa, Dentro os de dois casa. vivendo juntos. Minha mãe Uhum. falava mal do meu pai falava da mal Sim, da minha mãe e eles falavam para mim. é. É por isso que É é bilateral por e isso que dentro do é por isso que eu casamento. amo a psicologia, né? E por isso que agora eu estou estudando psicologia. Porque eu sofri isso dentro de casa. Eu acho que eles já queriam que eu fosse um psicólogo deles. Porque eles não desabafavam com a minha irmã nem É com o meu irmão, isso. desabafavam É comigo. isso. E um falava mal do outro, né? Então eu vi ali o dano da alienação parental, que para mim é uma droga. E eu vou fazer uma pergunta infantil para você, André, para a gente assim, encaminhar para o fechamento. Primeiro, alienação parental tem cura? E qual é o desdobramento da alienação parental na cabeça da criança do futuro adulto? Vai durar para sempre? A gente sabe que, obviamente, o tratamento com psicoterapia é fundamental, mas qual é o alcance dessa agressão? É. Jackson, isso vai depender do grau de alienação, porque a gente tem parâmetros assim, leve, médio e grave. Essas alienações mais graves são uma marca assim que assim, é mais ou menos assim, fica a cicatriz. Em alguns momentos aquela cicatriz pode abrir. Só que às vezes ele não vê que abriu e fica ali doendo e ele está atuando em cima disso, né? A gente vai trabalhar para ele aprender a olhar que tem uma cicatriz, que ela vai abrir às vezes e que ela vai que ele vai precisar ter formas de curar assim a cicatriz, mas a cicatriz está ali. Então, às vezes, se ele entra num casamento disfuncional, aquela cicatriz pode reabrir. E ele pode reproduzir coisas se ele não estiver atento, né? As situações de médias também, né? Assim, quem nunca, né? Aí a pergunta para vocês, assim, quem nunca dentro de um casamento não falou em algum momento mal do seu... Isso não é alienação parental. Alienação parental é abuso psicológico, é aquela coisa... Não é de assim, ai, seu pai é um saco, ai, sua mãe é histérica. E outra coisa é você todo dia, como a gente já teve casos, assim, de todo dia, né? Essa história é uma história. Não foi comigo, não. A mãe gravou um vídeo da criança dizendo que o pai tinha feito mal a ele. Aí a criança chegava da escola, ela botava todo dia para a criança ver. Esse menino se matou, Jackson. Então, assim, nós temos casos de suicídio de criança e adolescente e de pais alienados. Então, assim, é muito grave, é muito grave. Então, assim, e aí tem pessoas, né? Eu participo de muitos grupos de advogados, assim. A gente faz um trabalho integrado e tem pessoas, assim, tentando trabalhos de prevenção. Porque o tribunal tem alguns projetos bacanas, mas tudo é muito lento. O judiciário acaba sendo um dos maiores alienadores parentais pela morosidade em tomar decisões. Né? Porque se o casal se separou, aí um está impedindo a convivência, está desqualificando o outro, entra com advertência, homologa lá, determina a convivência, né? Manda para programas de pedagógicos, de prevenção. Isso que tinha que ser feito, não é deixar chegar a um grau desse tamanho. Porque aí, assim, tem cura? Assim, nessas situações, não chamo de cura, eu chamo de controle, né? De percepção, né? Muitas vezes tem que medicar e por aí vai, né? Tem depressão, tem ansiedade, quadros de déficit de atenção, isso eu vejo muito. Muita criança, adolescente com quadro de déficit de atenção. Tem que entrar com medicação? Tem, porque... Ou, às vezes, é a ansiedade que gera desatenção por causa do que eles estão vivendo ali, a tristeza que eles estão vivendo ali. Então, assim, mas eu acho que o adulto, ele precisa entender,
primeiro, perceber que viveu uma alienação parental. Isso muitas vezes só se dá na adultice jovem. Já tive alguns assim, que aí ele começa a perceber assim, gente, né? Mas às vezes, mesmo percebendo, é difícil desconectar daquele alienador. É muito, assim, eu tive uma paciente que, assim, só quando o pai morreu e foi um horror, sabe? Ele era um... E, assim, olha só, aí mulheres sofrem alienação parental, porque uma das alegações para derrubar a lei é que a lei é contra as mulheres. Não é isso. Eu tenho um monte de cliente, de mãe que é alienada, tá? Então, assim, é isso, né? É grave e precisa de tratamento e, assim, precisa de prevenção. É prevenção. E eu acho que o teu programa pode ter essa função, sabe? De prevenção, porque quando uma alienação média grave está instalada, é muito grave, muito grave. As sequelas são muito graves, entendeu? Eu vou falar para vocês algo que a Andréa me falou há mais de 10, não sei, daqui a pouco, 20 anos atrás. Não façam as Né? contas. E ela falou isso e é uma coisa que eu vou falar, repito, palavras da doutora Andréa Calçada. Você, mãe, você, pai, separado ou ainda em convívio, mas o convívio está turbulento, jamais fale mal do outro ou da outra. Jamais fale. Tá com raiva do seu marido, da sua mulher? Fale com sua psicóloga, seu psicólogo, com seus amigos, Ou diretamente para o psiquiatra. teu cônjuge. Ou fala isso. Mas jamais fale mal do seu marido, da sua mulher, com a sua filha ou com seu filho. Jamais. Estou olhando aqui na câmera falando isso, porque você está causando um dano para o resto da vida. Tá? E procure ajuda, né, de um psicólogo, de uma psicóloga. André, quero te agradecer. Um prazer muito grande estar aqui, viu? Já está devidamente convidada para mais uma série que o assunto rende. Tá? A gente costuma terminar a entrevista assim, ó, tamo junto. Tamo junto. Obrigado, gente. Até a próxima. Segue a gente lá, se inscreve, dá like. Até o próximo. Obrigado. Obrigada, gente.